aqui é Antônio Coelho, dando seguimento ao nosso curso de Sistema de Abastecimento de Água. E nessa aula 2, vamos resolver aquele exemplo que ficou da primeira aula. Então, queremos dimensionar um reservatório para um loteamento residencial unifamiliar com 420 lotes totais. Considerar 5 habitantes por lote e cota de consumo por habitantes de 200 litros habitante dia. Um coeficiente K1 de 1,2 e o coeficiente K2 1,5. Ok? Para isso, precisamos primeiro calcular, saber quanto é a população. Como o loteamento é unifamiliar, vamos multiplicar 420 lotes por 5 habitantes por lote, vai dar uma população de 2.100 habitantes. Ok? E depois precisamos calcular o consumo diário dessa população, através daquela fórmula, onde temos que a população é 2.100, multiplicado pela cota per capita de 200 litros por habitante dia, vezes 1,2, vezes 1,5, nós temos um consumo de 756 mil litros por dia. Passando isso para metros cúbicos, é só dividir por 1.000, já que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Divide por 1.000, achamos 756 metros cúbicos por dia. Esse é o consumo total desse loteamento, dessa população por dia. Agora precisamos calcular o volume desse reservatório. Quanto precisamos armazenar de água nesse reservatório. Por norma, nós temos que o volume é o consumo diário dividido por 3, 1/3 do consumo diário. Sendo assim, o volume do nosso reservatório tem que ser de 252 metros cúbicos para que possa atender essa população. Após os cálculos do volume, podemos projetar nosso reservatório. E aqui nós temos a imagem do critério econômico para isso. O que quer dizer? Olhando primeiro o reservatório, se a gente quiser construir ele na forma cilíndrica, é recomendável que o seu diâmetro seja igual à altura, que aí fica mais barato a execução desse reservatório. E para um reservatório retangular, é recomendável que ele seja construído em 2 câmaras, tá? Onde as câmaras tenham essa proporção. X sobre Y seja igual a 3/4, ou seja, a proporção X sobre Y seja igual a 3/4. Conseguindo isso, você tem um critério econômico, você consegue executar mais barato o seu reservatório. Um outro fator que podemos observar é a lâmina d'água. A diferença de nível entre o NA mínimo e o NA máximo para um volume de até 3.500 metros cúbicos, que é o nosso caso. A altura da lâmina d'água tem que estar entre 2,5 a 3,5 metros, entre 2,5 a 3,5 metros. Essa é a lâmina d'água recomendável. No nosso caso, vamos optar, para nosso exemplo, uma lâmina d'água de 3 metros de profundidade, de 3 metros de altura de lâmina d'água. Após a definição do volume do reservatório, agora precisamos locar ele no nosso empreendimento. E para isso, para o nosso exemplo, dimensionar um reservatório apoiado entre as cotas 125 a 138. Ou seja, foi supostamente verificado no nosso loteamento, que eu posso colocar esse reservatório entre a cota 125 e 138. Esse NA mínimo tem que estar nessas cotas. Esse reservatório precisa abastecer o nó mais alto na cota 118, ou seja, o nó mais desfavorável do meu loteamento. A cota mais alta do meu loteamento está na 118, onde eu preciso abastecer. E esse ponto tem uma perda de carga de 1,50 m, ou seja, do reservatório até este ponto mais alto, eu vou ter uma perda de carga, aquela HF, de 1,50 m. Okay? Essa perda de carga é calculada na rede de abastecimento.
Como a gente não calculou ainda, vai aprender depois, vamos utilizar aqui como supostamente tivesse sido calculado e ter encontrado o valor de 1,5 m. Já o nó mais baixo, ou seja, a cota mais baixa desse empreendimento, desse loteamento, está na cota 96. Então, para isso, precisamos da nossa formulazinha, onde, para achar o NA mínimo, ou seja, o NA mínimo, ele tem que ser maior do que a pressão dinâmica mínima, tá? E essa pressão dinâmica mínima tem que ser 10 metros de coluna d'água. Então, esse NA, a cota do NA, tem que ser maior ou igual a 10, mais 1,5 m da perda de carga, mais a cota de Z. Ou seja, esse NA mínimo tem que ser 11,50 acima dessa cota, é o meu NA mínimo. Já meu NA máximo, ele tem que ser menor ou igual que a pressão estática máxima, que no nosso caso foi estabelecida 50 metros por coluna d'água, de coluna d'água. Então a cota do NA máximo tem que ser, no máximo, chegar a 50 metros mais a cota do ponto mais baixo. Que nesse caso, para ficar melhor explicado, vamos olhar essa figura a seguir. Ó, meu NA mínimo tem que ter 10 metros coluna d'água mais a perda de carga de 1,5 m. Ou seja, para esse exemplo, essa altura aqui do NA mínimo tem que ser 11,50 metros. 11,50 metros. 11 metros e 50 centímetros. Ok? E a cota, que é 118, mais 11,50, eu chego na cota de 129,50. Ou seja, meu NA mínimo tem que estar na cota de 129,50. Já meu NA máximo, ele tem que ser 50 metros de coluna d'água de pressão, mais essa cota. Se essa cota está na 96, tá? Mais 50 metros, eu vou chegar na 146. Ou seja, meu NA máximo tem que estar na 146. Aqui, onde vai ser apoiado o reservatório. A partir daqui é onde eu vou abastecer. E é o ponto mais desfavorável nesse exemplo, tá? E aqui é o ponto mais favorável, mais baixo. Então eu tenho que obedecer esses limites. Não posso passar da pressão aqui de 50 metros de coluna d'água. E essa aqui eu não posso passar, eu não posso ser menor de 10 mais a perda de carga. Ok? Eu acho que agora ficou bem entendido. Então, calculando o NA mínimo, tem que ser 10 mais 1,5 mais a cota 118. Meu reservatório tem que estar com o NA mínimo na cota 129,50. Ou seja, eu não posso colocar ele na 125. Eu tenho que colocar a partir da 129,50. 130 para fixar um valor. Já meu NA máximo, ele tem que ser menor ou igual a 50 mais 96. Meu NA máximo tem que estar na cota 146. Ok? Então, o melhor lugar de colocar meu reservatório, hidraulicamente, é na cota 138. Meu NA mínimo ser na 138. Por que isso? Se eu estou na 138, já que vamos ter 3 metros de coluna d'água, meu NA máximo vai para 141. Não passa, então atende. E ele estando na 138, a minha pressão mínima, minha pressão dinâmica mínima nessa cota aqui vai ser mais do que os 10 metros. Vão ser 20 metros menos 1,50, 18 metros e 50. Ok? Então, o melhor ponto para se colocar esse reservatório hidraulicamente é na 138. Mas digamos que a 130 é mais barato, o custo-benefício é melhor na 130, a 130 atende. Eu não posso colocar abaixo da 130 e nesse caso eu não posso colocar acima da 143. Na verdade eu nem poderia porque eu já defini aqui como 138. Mas falando hidraulicamente eu não posso que meu NA máximo passe da 146.
Ok? Agora, o tamanho do reservatório, vamos calcular da seguinte forma. Vou calcular a área de uma câmara da seguinte forma. Já que nosso reservatório é apoiado, vamos usar ele retangular. E eu vou calcular a área de uma câmara da seguinte forma. 256 metros cúbicos, que é o que eu tenho total, dividido por duas câmaras, aí eu tenho volume para uma câmara, dividido pela altura d'água, que é 3 metros, eu acho a área de uma câmara. Aí eu acho x da seguinte forma. Raiz de 42 metros quadrados vezes 3 quartos, acho esse valor. É o valor de x. Já y é 4x sobre 3. Substituindo x por isso, eu acho que y é 7,5. Logo, meu reservatório terá duas câmaras de 5,65, maior que isso um pouco, mas um valor melhor de se construir, por 7,5 vezes 3 metros de altura, vezes duas câmaras, né? Eu tenho um volume total nesse reservatório de 254 metros cúbicos, o que atende, porque já passei dos 252 metros cúbicos. Então, esse seria o dimensionamento do nosso reservatório. 5,65 por 7,5 cada câmara. Altura d'água de 3 metros, a altura do reservatório teria certamente um pouco mais, 3,5 ou por aí, por causa da parte de extravasão, né? Porque se passar da cota por algum motivo tem que ter um espaço para poder extravasar, você bota a cota de extravasor do seu tubo de extravasão, muitos chamam de ladrão, tá? Então seria mais ou menos isso o nosso dimensionamento desse reservatório, perfeito? Então seguindo aqui uma observaçãozinha. Se não for possível obedecer os NAs mínimos e ou máximos, deve projetar a zona de pressão, subdivisão da rede, visando impedir que as pressões dinâmica mínima e estática máxima ultrapassem os limites recomendados e pré-estabelecidos. Assim, uma rede pode ser dividida enquanto as zonas de pressão forem necessárias para atendimento das condições técnicas, ou opta-se por colocação de válvulas redutoras de pressão. O que é isso? Digamos que você tivesse um reservatório aqui, alto, e tivesse, no nosso caso mesmo, e tivesse que abastecer uma cota ali na cota 50, certamente passaria de 50 metros de coluna d'água. Então o que é que você faz? Você tem seu reservatório mais alto, abastece a sua população, chega no limite aqui, constrói um outro reservatório que vai ser abastecido por esse de cima. Aqui ele vai parar a pressão, diminuiu, e esse aqui abastece o de baixo, que aí agora vai ser baseado nessa cota desse outro reservatório. Entendeu? Então, para atender o NA máximo, para atender a pressão máxima, você constrói um outro reservatório ou quantos forem necessários. Ou também você pode colocar uma válvula de redutor de pressão na sua rede. Você veio com a rede até onde pode, instala a válvula, diminui a pressão e chega nas outras partes da localidade que você quer abastecer. Depende o que vai se usar. Aí você vai optar por um ou por outro. Custo-benefício, manutenção, tudo isso tem que envolver. Ok? Então é isso. Já sabemos o que é mais ou menos a zona de pressão, que pode ser usado na rede de distribuição para diminuir a pressão. E nossa próxima aula começamos a entender o que é uma rede de distribuição para podermos fazer nosso projetinho. Um abraço a todos vocês e curtam e se inscrevam no nosso canal aí. Abraço!